A maneira como você dormiu na noite passada pode ter sido um ato de rebelião silenciosa contra Deus. Meus queridos amigos, há momentos nas páginas sagradas da Escritura em que o Todo-Poderoso não fala através do rugido do trovão ou do brilho do fogo, mas através dos atos de obediência mais ternos, peculiares e aparentemente insignificantes de seus servos fiéis. A voz de Deus, muitas vezes, não é um grito, mas um sussurro encontrado na quietude da submissão. Agora imagine isto: o profeta Ezequiel, um homem chamado por Deus, deitado sobre o seu lado esquerdo por 390 dias. Não por acaso, não por um capricho, mas por uma ordem divina do Criador dos céus e da terra. Você pode se perguntar: que tipo de Deus daria uma instrução tão estranha e específica? O que ele estava sussurrando ao coração de Israel naqueles dias de rebelião? E, ó, meus amigos, o que ele está falando a você e a mim hoje, nesta exata hora, em um mundo que dorme em trevas espirituais, inconsciente das mensagens sagradas tecidas na própria estrutura de nossas vidas. Até mesmo a forma como descansamos, a maneira como nos deitamos, pode carregar o peso da voz dos céus, chamando-nos para alinhar nossos corações com o seu propósito eterno. Há um significado sagrado em nossa postura cotidiana. Você pode estar sentado aí esta noite, pensando consigo mesmo: o que importa, como eu durmo, como descanso, como me movo por este mundo. Mas ouça-me, amado, a Bíblia conta uma história muito mais profunda do que a superfície de nossas rotinas diárias, uma verdade que, uma vez revelada, pode transformar para sempre a maneira como você vive cada momento. Antes de mergulharmos fundo, se você está pronto para ter sua perspectiva transformada, já se inscreva no canal e ative o sininho, pois o que vou revelar pode mudar a forma como você enxerga cada detalhe da sua vida. E acredite, você vai querer ficar até o final para uma surpresa que irá impactar sua alma. Imaginem Ezequiel, um profeta chamado por Deus, deitado sobre seu lado esquerdo por 390 dias. Não por acaso, não por capricho, mas pelo comando divino do Criador dos céus e da terra. Que tipo de Deus, vocês podem perguntar, daria uma instrução tão estranha e específica? O que ele estava sussurrando ao coração de Israel naqueles dias de rebelião? E, ó, meus amigos, o que ele está falando a vocês e a mim hoje, nesta mesma hora, em um mundo que dorme em escuridão espiritual, alheio às mensagens sagradas tecidas na trama de nossas vidas? Até mesmo a forma como descansamos, como nos deitamos, pode carregar o peso da voz do céu, chamando-nos a alinhar nossos corações com o seu propósito eterno. Há um significado sagrado em nossa postura cotidiana. Talvez vocês estejam pensando esta noite: o que importa, como eu durmo, como descanso, como me movo neste mundo? Mas ouçam-me, amados. A Bíblia conta uma história muito mais profunda do que a superfície de nossas rotinas diárias. Aos olhos de Deus, a mão esquerda e a direita não são meras direções. Elas são declarações, símbolos eternos de sua ordem divina. A esquerda fala de julgamento, de separação de um mundo que se afastou de seu Criador. A direita, a mão direita, fala de misericórdia, de bênção da salvação que flui do trono da graça. Eu pergunto a vocês esta noite, enquanto as estrelas brilham acima e o Espírito se move entre nós: vocês estão dormindo
em alinhamento com a santa vontade de Deus? Ou será que, sem saber, vocês viraram as costas para a revelação que Ele deseja derramar em suas almas? O mundo físico, meus amigos, nunca está silencioso na presença de Deus. Ele canta com seu propósito, se ao menos tivermos ouvidos para ouvir. Um Deus que fala através de montanhas trêmulas e joelhos dobrados. A palavra de Deus está viva com movimento, com significado, com intenção divina. Ela fala de montanhas tremendo, com sua voz de rios se abrindo para dar passagem ao seu povo de ossos secos, ressurgindo de vales desolados para respirar novamente com sua vida. Ela fala de mãos erguidas em adoração, de joelhos dobrados em rendição. E sim, até mesmo de corpos deitados em posições específicas por ordem do Todo-Poderoso. Cada página das Escrituras é tecida com símbolos, com sinais, com padrões sagrados que nos apontam para o coração de nosso Criador. No entanto, com muita frequência, lemos essas palavras santas com olhos que veem apenas a superfície, perdendo as profundezas espirituais que estão logo abaixo, esperando para transformar nossos corações. Oh, como precisamos abrir nossos olhos, despertar nossos espíritos para ver a mão de Deus em cada detalhe de nossas vidas. Do milagre mais grandioso ao ato mais silencioso de obediência, nada é desperdiçado aos olhos de nosso Criador. Alguns de vocês podem estar se perguntando esta noite: será que a forma como vivo minha vida, como descanso, minha cabeça realmente importa para o Deus que segura o universo em suas mãos? Ó queridos, permitam-me assegurar-lhes, nada, absolutamente nada, é desperdiçado aos olhos de nosso amoroso Criador. O mesmo Deus que chamou Ezequiel a deitar-se sobre seu lado esquerdo por 390 dias, carregando o peso do pecado de uma nação, é o mesmo Deus que conhece o número de fios de cabelo em sua cabeça, que vê cada lágrima que você derramou, que valoriza cada passo que você dá em direção a Ele. Ele é o Deus que disse aos israelitas em que direção deveriam acampar, onde deveriam ficar em batalha e como deveriam andar na fé. Em seu plano divino, o físico e o espiritual não estão separados. Eles são entrelaçados em uma tapeçaria santa, uma obra-prima de seu amor e propósito. Cada momento, cada escolha, cada postura de sua vida é uma oportunidade de refletir sua glória. A mão direita da bênção, a mão esquerda do julgamento. Ao longo das páginas das Escrituras, a esquerda e a direita não são meras direções. Elas são declarações divinas, verdades eternas que ecoam de Gênesis a Apocalipse. A mão direita de Deus é a mão do poder da bênção do favor divino. É a mão que elevou Jesus ao trono do céu, assentando-o à direita do Pai, não à esquerda. A direita, meus amigos, representa honra, glória e a autoridade do reino de Deus. Mas a esquerda, a esquerda, frequentemente, carrega o peso do julgamento, da separação de coisas afastadas da presença de Deus. Quando Jesus falou do julgamento final, ele pintou um quadro de ovelhas reunidas à sua direita, destinadas à vida eterna, e cabras à sua esquerda, enfrentando a tristeza da separação, conforme está escrito em Mateus 25, versículos 31 a 33. Quando, porém, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória.
e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Isso, amados, não é apenas sobre postura, é sobre posição, é sobre onde você está aos olhos de um Deus santo. Vocês estão descansando em sua ordem divina, ou será que, sem saber, estão deitados em rebelião, um chamado profético para alinhar nossos corações? Quando Ezequiel deitou-se sobre seu lado esquerdo, por aqueles longos e cansativos dias, não foi um ato comum. Foi uma imagem profética, um sermão vivo, um clamor do coração de Deus por uma nação que havia se afastado de seu amor. Ele carregou o fardo do pecado de Israel, não apenas com palavras, mas na própria posição de seu corpo, na obediência silenciosa de sua vida. E esta noite, meus amigos, eu pergunto o que a postura de seu espírito está revelando. Vocês estão descansando na paz da misericórdia de Deus ou se renderam à complacência de um mundo que esqueceu seu Criador? Vocês estão alinhados com a mão direita de sua bênção ou se desviaram para a esquerda, onde o julgamento paira? A igreja moderna. Como frequentemente esquecemos a distinção sagrada entre a mão esquerda do julgamento e a mão direita da misericórdia. Essas não são apenas palavras poéticas, são verdades divinas enraizadas no coração da palavra de Deus, chamando-nos a viver com intenção, com propósito, com um coração totalmente rendido a Ele. Um Deus de intencionalidade e amor. Nosso Deus não é um Deus de aleatoriedade ou acaso. Cada comando que Ele dá, cada palavra que Ele fala, cada ato que Ele nos chama a realizar, está cheio de propósito, de significado, de amor. O Deus que instruiu Ezequiel a deitar-se sobre seu lado esquerdo é o mesmo Deus que chama vocês esta noite a examinarem seus corações, a alinharem suas vidas com sua santa vontade. Ele é o Deus que os vê, que os conhece, que os ama com um amor eterno. Ele está chamando vocês a saírem das sombras da complacência, a se afastarem da mão esquerda do julgamento e a correrem para os braços abertos de sua misericórdia, encontrados na mão direita de sua graça. Meus amigos, não durmamos durante este momento de convite divino. Despertemos para a voz de Deus, falando através dos atos silenciosos de obediência, através dos padrões sagrados de sua palavra, através da própria postura de nossas vidas. Vocês responderão ao seu chamado esta noite, alinharão seus corações com aquele que segura sua eternidade em suas mãos, a divisão eterna da ordem divina de Deus. Meus queridos amigos, quando o Deus dos céus e da terra fala, nada do que Ele comanda é sem propósito, nada do que Ele ordena é sem significado, nada do que Ele nos chama a fazer é sem consequência eterna. Quando Ele fala da esquerda e da direita, Ele não está apenas apontando direções em um mapa, mas pintando um quadro vívido e comovente da grande divisão entre misericórdia e julgamento, entre vida eterna e separação de sua presença. Nas palavras sagradas de Mateus 25, versículos 31 a 33. Jesus mesmo revela uma visão do julgamento final, quando o Filho do Homem virá em toda a sua glória, com os anjos do céu ao seu redor. E ele separará as nações, como um pastor divide seu rebanho. As ovelhas, aqueles que o amaram, que o serviram, que seguiram sua voz, com corações humildes, são reunidas
à sua mão direita, acolhidas na herança de seu reino. Mas as cabras, aqueles que se afastaram, que se rebelaram, que rejeitaram a verdade de seu amor, são colocadas à esquerda, lançadas na tristeza da separação. Amados, essa não é uma divisão arbitrária. É a escolha eterna entre os braços de um Salvador e o peso de um mundo que virou as costas para Deus. A mão direita da bênção, a mão esquerda da tristeza. Esse padrão sagrado da direita e da esquerda tece seu caminho através da tapeçaria das Escrituras. Um fio divino que fala ao coração do plano de Deus para seu povo. Nas tradições antigas de Israel, o lado direito era o lado da força da honra, do favor divino, um lugar onde o poder e a bênção de Deus repousavam. A palavra hebraica, Yamin, que significa mão direita, ecoa com a autoridade do Todo-Poderoso, a promessa de sua aliança, a glória de sua presença. Vocês se lembram da história de Jacó, aquele patriarca da fé, em Gênesis, com mãos trêmulas e um coração cheio de propósito divino. Ele cruzou os braços para colocar a mão direita sobre Efraim, o filho mais novo de José, desafiando as expectativas humanas para cumprir o plano eterno de Deus. Não foi um acidente, nem um erro. Foi um ato profético, uma declaração de que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, que suas escolhas são guiadas por uma sabedoria que não podemos compreender. A mão direita carregava o peso da bênção da escolha divina, enquanto a esquerda, embora não pecaminosa por si só, carregava um favor menor, uma sombra da glória reservada para o caminho escolhido por Deus. E assim é através das Escrituras. A mão direita é o lugar do poder da vitória da graça interminável de Deus, enquanto a esquerda frequentemente simboliza tristeza, julgamento ou rejeição. Um aviso para aqueles que se afastam de sua verdade. A postura de Ezequiel, um sermão em silêncio. Considerem agora o profeta Ezequiel, chamado por Deus para uma tarefa que parece estranha aos olhos humanos, mas que ardia com significado divino. Em Ezequiel 4, versículo 4, o Senhor lhe ordenou: deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe sobre ele a iniquidade da casa de Israel. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade deles. Por 390 dias, Ezequiel obedeceu, deitando-se sobre seu lado esquerdo, carregando o peso da rebelião de uma nação, levando o fardo de seu pecado na própria postura de seu corpo. Por que o lado esquerdo, meus amigos? Porque Deus estava pintando um quadro não apenas com palavras, mas com a obediência viva de seu servo. O lado esquerdo era um símbolo de julgamento, um espelho do coração rebelde de Israel, um clamor do Todo-Poderoso de que sua desobediência não poderia ficar sem resposta. O corpo de Ezequiel tornou-se um sermão. Sua postura, uma mensagem profética, falando mais alto do que qualquer palavra poderia. Imaginem os sussurros nas ruas, os olhares curiosos, os murmúrios. Lá vai ele novamente. Aquele profeta estranho, deitado, de lado, como um homem possuído. Mas não era loucura. Era obediência. Não era conforto. Era um chamado santo. Por meio da rendição fiel de um homem, Deus advertiu uma nação inteira, implorando que voltassem para ele antes que fosse tarde demais. Um chamado
para examinar a postura de nossas almas. Agora, alguns de vocês podem estar perguntando esta noite com um sorriso ou uma sobrancelha franzida: Irmão Graham, você está dizendo que é pecado dormir do lado esquerdo. Ouçam-me, amados. Não se trata de legalismo, não de regras por regras, mas de alinhamento da postura de seu coração diante de um Deus santo. A questão não é apenas sobre o lado em que você descansa seu corpo, mas se sua vida está descansando na misericórdia de Deus ou oscilando sob a sombra de seu julgamento. O físico, meus amigos, é um espelho do espiritual. Às vezes, a forma como nos movemos, como vivemos as escolhas que fazemos nos momentos silenciosos de nossos dias, revelam as verdades mais profundas de nossas almas. Há uma razão. Há uma razão pela qual Jesus está assentado à direita do Pai. Como Hebreus 1, versículo 3, declara: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade, nas alturas. A mão direita é o lugar da vitória, da intercessão, da alegria eterna. Como Salmos 16, versículo 11 canta: na tua destra há delícias perpetuamente. E a tradição sustenta que o ladrão, na cruz que clamou a Jesus: lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, estava à sua direita, acolhido no paraíso, enquanto aquele que zombou estava à esquerda, perdido em sua rebelião. Isso não é coincidência. É a linguagem do coração de Deus chamando-nos a escolher o caminho da misericórdia em vez do caminho do julgamento. Uma vida rendida à misericórdia de Deus. Lembro-me de um momento anos atrás, pregando em uma pequena vila empoeirada, onde o ar estava pesado, com o peso de corações partidos e almas em busca. Após o culto, um homem se aproximou de mim, o rosto manchado de lágrimas, a voz trêmula, com o fardo de uma vida de escolhas. Irmão Graham, ele disse: passei meus anos perseguindo o que parecia confortável, seguindo meu próprio caminho, apoiando-me no meu próprio entendimento. Nunca pensei que os menores momentos da minha vida pudessem falar com Deus, pudessem revelar o estado da minha alma. Com os olhos cheios de tristeza e esperança, ele sussurrou: mas esta noite quero mudar. Quero deitar-me na misericórdia de Deus. Quero render meu coração ao seu caminho. Meus amigos, a história daquele homem é essa história de muitos de nós. Não se trata do lado em que dormimos, mas da direção para a qual voltamos nossas vidas. É sobre arrependimento, sobre escolher a verdade de Deus, acima de nossa conveniência, sobre encontrar descanso, não nos confortos fugazes deste mundo, mas nos braços eternos do bom pastor. Escolhendo o reino da misericórdia. Cada vez que você se deita, cada vez que se levanta, cada vez que dá um passo nesta vida passageira, você está escolhendo onde encontra seu descanso. Está no conforto de seus próprios caminhos ou na consagração de uma vida rendida a Deus. As ovelhas à direita encontraram descanso nos braços do pastor, seguras em seu amor, enquanto as cabras à esquerda encontraram apenas separação perdidas em sua rebelião. Deus está chamando vocês esta noite com uma voz terna e urgente para viverem em alinhamento com sua verdade, para andar na luz de sua misericórdia,
para descansar na certeza de sua graça. Isso não é sobreviver com medo de cada movimento, mas sobreviver na consciência de sua presença, na beleza de sua santidade, na alegria de seu plano eterno. Quando você se deitar esta noite, que sua postura seja de rendição, de confiança, de alinhamento com a mão direita de Deus, onde suas bênçãos fluem e seu amor nunca falha. Pois a diferença entre a esquerda e a direita, meus amigos, não é apenas sobre lados, é sobre reinos. Um leva ao julgamento, o outro à misericórdia. Um ao exílio, o outro à herança. E Deus, em seu amor ilimitado, deu a vocês a escolha. Vocês se voltarão para Ele esta noite. Descansarão em sua misericórdia e encontrarão seu lugar à sua mão direita, a linguagem sagrada da postura diante de Deus. Meus queridos amigos, ao nos aprofundarmos no mistério da Palavra de Deus, façamos uma pausa para considerar o profundo peso da postura aos olhos de nosso Criador. Um peso não medido em termos terrenos, mas na linguagem eterna da rendição, reverência e alinhamento divino. Os profetas de outrora não ficavam onde queriam, nem caíam de joelhos por mero acaso. Quando Deus chamou Moisés à sarça ardente, ele lhe ordenou: tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa, conforme registrado em Êxodo 3, versículo 5. Um momento sagrado em que o ato físico de descalçar os pés tornou-se um espelho da humildade de sua alma diante do Todo-Poderoso. Quando Elias orou no Monte Carmelo, ele se prostrou com o rosto entre os joelhos, não por hábito, mas em uma postura de intercessão desesperada, implorando pelo fogo de Deus. E Daniel, ó fiel. Daniel abria suas janelas voltadas para Jerusalém, ajoelhando-se 3 vezes ao dia, seu corpo sendo um testemunho vivo de sua devoção inabalável ao Deus de Israel. Esses não eram meros costumes amados, eram alinhamentos divinos, posturas físicas que refletiam a rendição do coração, a reverência do espírito, o clamor de uma alma desejosa de estar perto de seu Criador. O peso profético de deitar-se. Agora voltemos nossos corações para o profeta Ezequiel, chamado por Deus para uma tarefa que parece estranha aos olhos humanos, mas que ardia com significado eterno. Em Ezequiel 4, versículos 4 a 6, o Senhor falou: deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe sobre ele a iniquidade da casa de Israel, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade deles. Porquanto eu te dei os anos da sua iniquidade, conforme o número de dias, 390 dias, assim levarás a iniquidade da casa de Israel. E quando houveres cumprido, estes tornarás a deitar-te, mas agora sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá. 40 dias, cada dia por um ano te dei. Por 390 dias, Ezequiel deitou-se no pó, seu corpo pressionado contra a terra, carregando o peso da rebelião de uma nação. Uma imagem profética do coração de Deus, partido pelo pecado de seu povo. Por que o lado esquerdo, vocês perguntam? Porque na linguagem sagrada das Escrituras, o lado esquerdo frequentemente carrega o fardo do julgamento, a sombra da rebelião, o aviso de um acerto divino. Não é o lugar da glória, não é o lado
da bênção, mas o lado da consequência, onde o peso do pecado é sentido, onde o chamado ao arrependimento ecoa alto e claro. A postura de Ezequiel não era sobre conforto, era sobre obediência. Um sermão vivo pregado, não com palavras, mas com a posição silenciosa e firme de seu corpo, proclamando o apelo de Deus a uma nação rebelde. A mão direita da misericórdia, a mão esquerda da justiça. Nas ricas tradições de Israel, a mão direita era a mão da força da honra, do favor divino, erguida na bênção sacerdotal, estendida na unção dos reis, celebrada nos salmos, como a mão que livra o povo de Deus de seus inimigos. A palavra hebraica, Yamim, ressoa com o poder da aliança de Deus, a promessa de sua misericórdia e a glória de sua presença. Mas a mão esquerda era diferente. Era a mão da restrição, da correção da justiça estrita de Deus, enquanto a mão direita encarnava Chesed, a misericórdia ilimitada que flui de seu coração. Essa distinção sagrada corre como um rio pelas páginas das Escrituras do Antigo ao Novo Testamento, revelando a ordem eterna de Deus. Quando Jacó lutou com o anjo em Gênesis 33, ele emergiu mancando, seu quadril tocado pela mão de Deus, não mais andando na força de sua carne, mas apoiando-se na graça de seu Criador. Aquele mancar, aquele inclinar-se para um lado, era um sinal visível de um encontro divino, um lembrete de que mesmo em nossa fraqueza, mesmo em nosso desconforto, Deus está falando usando nossa própria postura para revelar a condição de nosso coração. Um mundo obcecado por conforto, mas faminto por consagração. Oh, como essa verdade nos fala hoje, em um mundo que persegue o conforto com travesseiros macios e prazeres fugazes, mas tão frequentemente esquece o peso da postura divina. Vivemos em uma era, meus amigos, onde perguntamos: como posso descansar mais facilmente? Em vez de como meu espírito está alinhado com o coração de Deus. Ezequiel não descansou com facilidade. Ele carregou o fardo do pecado de uma nação obedientemente deitado sobre seu lado esquerdo, seu corpo sendo uma mensagem viva de alerta e esperança. Penso em uma mulher que conhecia em um quarto de hospital, seu corpo frágil, confinado, a uma cama por meses, sua força desgastada pela doença. No entanto, quando entrei naquele quarto, não senti desespero. Senti a presença da glória. Com uma voz suave, mas radiante, ela disse: Irmão Graham, meu corpo pode estar fraco deitado sobre meu lado esquerdo por causa desta doença, mas meu coração está voltado para a mão direita de Deus. Toda noite elevo minha alma a Ele. Cada respiração é uma canção de louvor. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela declarava: embora minha carne esteja prostrada, meu espírito está de pé em sua presença. Oh, como o céu se regozija quando um santo assim se deita em humildade, confiando no amor de Deus, mesmo quando a cama é dura e as noites são longas. A postura suprema de rendição. Jesus na cruz. E agora, voltemos nossos olhos para Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando ele carregou a cruz, quando cambaleou até aquela colina solitária do Gólgota, seu corpo tornou-se a imagem suprema da obediência divina, estendido
sobre a madeira, não em conforto, mas em rendição. Seus braços estavam abertos, seu coração exposto, sua vida derramada como sacrifício por vocês e por mim. Quando ele deu seu último suspiro, a própria terra tremeu. Não porque um homem havia morrido, mas porque o céu havia recebido a oferta perfeita, o Cordeiro que carregou a iniquidade de todos nós. Há algo sagrado, algo santo na forma como nos posicionamos diante de Deus, seja em adoração, em oração ou nos momentos silenciosos de nosso descanso. O salmista sabia disso quando escreveu em Salmos 4, versículo 8: Em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Oh, meus amigos, deitar-se em paz é descansar na certeza da presença de Deus. Alinhar nossos corações com sua misericórdia, confiar que mesmo em nossa fraqueza, Ele é forte. Um chamado para viver em alinhamento divino. Esta noite, ao deitar sua cabeça, ao fechar seus olhos, na quietude da noite, eu os exorto a se perguntarem: qual é a postura de minha alma? Está voltada para a mão direita de Deus, onde sua misericórdia flui e suas bênçãos abundam? Ou será que, sem saber, me desviei para a esquerda, perseguindo conforto, ao invés de consagração, facilidade, ao invés de obediência? Deus está nos chamando com uma voz terna e urgente para viver em alinhamento com sua verdade, para posicionar nossas vidas, corpo, alma e espírito em rendição à sua vontade. Isso não é sobre medo, não sobre regras, mas sobre amor, sobre um relacionamento com aquele que os conhece, que os vê, que os ama com um amor eterno. Quando Ezequiel deitou-se sobre seu lado esquerdo, ele carregou o peso do pecado de uma nação, mas através de sua obediência, ele apontou para a esperança da redenção. E através de Jesus estendido na cruz, recebemos essa redenção, a promessa da vida, à mão direita de Deus. Vocês se voltarão para Ele esta noite, deitarão em paz, confiando em sua misericórdia, e se levantarão amanhã para andar em sua graça, na postura de um coração rendido a Deus. Ó, meus queridos amigos, ao estarmos no solo sagrado da Palavra de Deus, consideremos a profunda verdade de que cada movimento de nossas vidas, cada postura de nossos corpos, pode tornar-se um testemunho de rendição quando oferecido ao Todo-Poderoso. A obediência de Ezequiel, deitado sobre seu lado esquerdo por 390 dias, não era sobre a suavidade de sua cama ou a facilidade de seu descanso. Era sobre a postura de sua confiança, o alinhamento de seu coração com a vontade de Deus. Quando você se deitar à noite, seja do lado esquerdo ou direito, torna-se mais do que dormir. Se seu coração está voltado para o Criador, torna-se um ato de rendição, uma oferta silenciosa de sua alma, àquele que nunca dorme. Mas como facilmente podemos nos deitar em rebelião, com corações endurecidos pelo orgulho, com mentes cheias de autoavontade, sem perceber que nossa postura espiritual espelha uma teimosia que nos separa da graça de Deus. Uma geração que descansa, mas esquece de se render. Nesta geração, dominamos a arte do descanso, nossos travesseiros macios, nossas camas confortáveis, nossa busca interminável por facilidade. Mas esquecemos o chamado mais profundo para nos rendermos.
Sabemos como relaxar nossos corpos, mas sabemos como ouvir a voz suave e tranquila do Espírito. Deitamos nossas cabeças a cada noite, mas deitamos nosso orgulho, nossos planos, nossas ambições aos pés de Jesus. Creio com todo o meu coração que o Espírito de Deus está nos chamando, esta noite, chamando-nos a despertar nossos sentidos espirituais, a abrir nossos olhos para o significado sagrado até dos momentos mais silenciosos. Cada movimento de nossas vidas, cada joelho dobrado em oração, cada mão erguida em adoração, cada cabeça inclinada em reverência, cada lado em que descansamos, pode tornar-se um testemunho quando oferecido a Deus. A obediência de Ezequiel do lado esquerdo não foi conveniente. Foi profética. Um sermão vivo que carregou o peso do pecado de uma nação. E talvez, meus amigos, Deus esteja chamando vocês hoje a se voltarem dos confortos fugazes deste mundo para o chamado eterno de seu reino, da teimosia da auto-vontade para a beleza da rendição, de uma postura casual para uma posição de aliança que alinha seu coração com o dele. Quando o céu nota e o inferno treme, quando o físico se alinha com o espiritual, algo poderoso, algo santo começa a acontecer. O céu toma nota, o inferno treme e a alma encontra descanso. Não apenas nos momentos fugazes do sono, mas na confiança sagrada de uma vida rendida a Deus. A postura de Ezequiel foi um fardo, uma imagem, uma mensagem, um clamor do coração de Deus para uma nação rebelde, implorando que voltassem para ele. E o mesmo Deus que observou seu profeta deitar-se em obediência está observando vocês hoje, observando como vocês andam por este mundo, como se curvam diante dele, como descansam em sua presença e, sim, até como dormem. Ele não é indiferente à postura de seu espírito, ao alinhamento de seu coração. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia traça uma linha clara e eterna entre a direita e a esquerda, não apenas como direções, mas como destinos, como declarações de onde estamos diante de um Deus santo. Em Mateus 25, Jesus pinta um quadro vívido do julgamento final, onde o bom pastor separa as ovelhas das cabras. As ovelhas, aqueles que o seguiram, que o amaram, que viveram para ele, são reunidas à sua mão direita, acolhidas na alegria da vida eterna, o lugar do favor divino e da herança. Mas as cabras, aqueles que se afastaram, que rejeitaram seu amor, são enviadas à sua esquerda ao lugar do julgamento, onde, com clareza cortante, ele declara, conforme Mateus 25, versículo 41, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, a mão direita da misericórdia, a mão esquerda da justiça. Isso não é mero simbolismo, meus amigos. É profecia, é verdade, e corta profundamente o coração de cada alma. Na sabedoria do pensamento judaico transmitido, através dos séculos, a mão direita é a mão do Chesed, a bondade amorosa de Deus, sua misericórdia que dura para sempre. Enquanto a mão esquerda representa Din, sua justiça reta, sua disciplina santa. Ambas fazem parte de quem Deus é, pois ele ama com sua mão direita e corrige com sua esquerda. Como Davi cantou em Salmos 89, versículo 13, Tu tens um braço poderoso
Forte é a tua mão e elevada a tua destra, proclamando a salvação que flui da mão direita de Deus, o poder que livra seu povo. Mas quando a mão esquerda se ergue, ela traz julgamento justo, um chamado para voltar ao Deus que deseja mostrar misericórdia. Estar à esquerda de Deus não é apenas uma questão de localização. É uma condição do coração, uma alma que vagou pelo caminho largo, uma vida que não se alinhou com a santidade de Deus. E, no entanto, mesmo em seu julgamento, o coração de Deus é misericórdia, implorando que voltemos à mão direita de sua graça, a mensagem de nossos movimentos. Deus nos fez do pó da terra, projetando nossos corpos de maneira admirável e maravilhosa para refletir sua glória. Cada movimento que fazemos quando rendido a Ele torna-se santo. Um ajoelhar em oração, uma mão erguida em adoração, um coração voltado para a sua verdade. Mas quando somos descuidados, até em como descansamos, podemos, sem saber, nos alinhar com coisas que estão fora de ordem no espírito. Isso não é superstição, amados. É Escritura, a palavra viva de Deus, que nos chama a viver com intenção, com propósito, com um coração totalmente dado a Ele. Pensem no rei Saul, que em 2 Samuel 15 perdeu mais do que uma batalha. Ele perdeu a postura da obediência, o alinhamento de seu coração com a vontade de Deus. O trono pode ter permanecido seu por um tempo, mas a presença de Deus se afastou e sua alma desviou-se para a esquerda rumo à ruína espiritual. Oh, como é trágico quando escolhemos o conforto de nossos caminhos em vez da consagração do caminho de Deus. Quando descansamos em rebelião em vez de em arrependimento, um chamado para descansar na misericórdia de Deus. Esta noite, ao deitar para descansar, eu os exorto a se perguntarem: qual é a postura de minha alma? Meu coração está voltado para a mão direita de Deus, onde sua misericórdia flui, onde seu amor nunca falha, onde sua herança me espera? Ou será que, sem saber, me desviei para a esquerda, perseguindo os confortos fugazes deste mundo, descansando em meus planos em vez de em suas promessas? Deus está chamando vocês com uma voz terna e urgente para alinhar sua vida com sua verdade, para deitar seu orgulho, sua vontade, seus medos, e encontrar descanso na confiança sagrada de sua graça. A obediência de Ezequiel foi um ato profético, um fardo carregado por uma nação, mas apontou para a esperança da redenção, a promessa de um Salvador que carregaria os pecados do mundo. Aquele Salvador, Jesus Cristo, estendeu seus braços na cruz, alinhando sua vida com a vontade do Pai. E por meio de seu sacrifício, ele abriu o caminho para que vocês fiquem à mão direita de Deus. Vocês responderão ao seu chamado esta noite, deitarão em paz, rendendo seu coração a Ele, e se levantarão amanhã para andar na luz de sua misericórdia. O peso de uma vida desalinhada e a esperança da redenção. Meus queridos amigos, alguns de vocês que estão ouvindo esta noite podem sentir um movimento em sua alma, uma dor silenciosa que sussurra que vocês têm deitado do lado errado. Não apenas em sua cama, mas na própria direção de sua vida. Vocês trilharam caminhos de compromisso, escolheram estradas de rebelião, perseguiram seus próprios planos em vez da perfeita vontade de Deus.
E agora vocês sentem isso? Sentem o pesado fardo de estar espiritualmente fora de posição? O peso de um coração que se desviou da luz de sua graça. Mas ouçam-me agora, amados, pois trago boas notícias. Ainda há misericórdia à mão direita de Deus. Uma misericórdia tão profunda, tão ampla, tão forte, que pode alcançá-los, não importa o quão longe tenham vagado. No momento em que vocês clamarem a Jesus, no momento em que voltarem seu coração para Ele, Ele os erguerá das sombras do julgamento e os colocará à sua mão direita, no lugar do favor do perdão e da vida eterna. Como Davi, após seu grave pecado, com Beit-seba, após a vergonha e a tristeza, clamou em Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Vocês também podem encontrar restauração. Deus ouviu o clamor de Davi, reposicionou sua alma e o trouxe de volta ao alinhamento divino. E Ele deseja fazer o mesmo por vocês esta noite. Um leito de hospital, um coração voltado e o poder da rendição. Lembro-me de um homem que conheci em uma pequena cidade americana, um homem cuja vida foi gasta perseguindo os prazeres fugazes deste mundo, dinheiro, orgulho e autoindulgência. A igreja não tinha apelo para ele e Deus estava longe de seus pensamentos. Mas quando a doença o atingiu e o confinou a um leito de hospital, algo mudou. Enquanto ele jazia ali fraco e cansado, ele me disse: "Irmão Graham, estive deitado do meu lado esquerdo por semanas e parece que o Senhor tem impressionado minha alma todas as noites, mostrando-me a verdade que nunca vi antes." Com lágrimas escorrendo por seu rosto endurecido, ele disse: "Eu estava vivendo do lado errado da graça, perseguindo meus desejos. Mas agora mesmo, neste leito de hospital, voltei meu coração para o Senhor." Bem ali, em meio ao bip das máquinas e ao movimento das enfermeiras, ele ergueu uma mão trêmula e sussurrou: "Senhor Jesus, eu me rendo." Ó, meus amigos, acredito que o céu ficou em silêncio naquele momento, enquanto uma transação eterna ocorria, movendo aquele homem da mão esquerda do julgamento para a mão direita da misericórdia de uma vida de rebelião, para o abraço do amor redentor de Deus. A mão esquerda adverte, a mão direita acolhe. O lado esquerdo nas Escrituras não é apenas uma direção, é um aviso, um espelho erguido para nossas almas, lembrando-nos que escolhas têm consequências, que a desobediência cria distância, que se desviar da verdade de Deus leva ao julgamento. Mas como isso também nos chama a mudar, a nos voltarmos a reposicionar nossos corações para a misericórdia de Cristo, que está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós, oferecendo-nos o poder de sua ressurreição e a promessa da vida eterna. O lado esquerdo nos convence, nos desperta e nos exorta a correr das sombras da rebelião para a luz da graça. Jesus, assentado à mão direita, é o lugar da intercessão, o lugar da vitória, o lugar onde encontramos a vida eterna. Quando rendemos nossas vidas, nossas escolhas, nossos desejos, até mesmo nossos próprios corpos, a Ele passamos das trevas para a luz do julgamento, para a graça da morte, para a vida. Isso, meus amigos, é o milagre da redenção. O poder de um Salvador que nos chama a nos voltarmos da esquerda
e encontrarmos nosso lugar à sua mão direita, onde seu amor nunca falha. A batalha espiritual do alinhamento. Ao meditarmos sobre o peso simbólico do lado esquerdo, não o descartemos como mero ritual ou tradição antiga, pois ele carrega uma verdade sóbria. O lado esquerdo é frequentemente o campo de batalha onde a guerra espiritual é mais feroz. Satanás não se importa com onde você senta no domingo de manhã, com a família em que nasceu ou com as tradições que você mantém. Mas ele treme quando seu coração se alinha com a vontade de Deus. Quando sua postura muda de rebelião para a justiça, quando seu espírito passa da esquerda para a direita, pois é a mão direita de Deus que a vitória é encontrada, onde força, favor e autoridade divina reinam. Como Salmos 16, versículo 8 declara: "Ponho sempre o Senhor diante de mim. Estando ele à minha direita, não serei abalado." E novamente em Salmos 110, versículo 1, ouvimos a promessa profética cumprida. "Em Cristo, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés." A mão direita é onde a autoridade do céu é exercida, onde Cristo, tendo vencido o pecado, a morte e o túmulo, reina em glória. Mas a mão esquerda, a esquerda, é o lugar vulnerável. O lado desprotegido, onde o inimigo busca violar sua alma, desviá-lo, afastá-lo da cobertura da graça de Deus. A direção do coração, sabedoria ou tolice. As Escrituras falam claramente dessa divisão. Como Salomão escreveu em Eclesiastes 10, versículo 2. O coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo à sua esquerda. Isso não é sobre a anatomia do corpo, mas sobre a direção da alma, o alinhamento do coração. A mão direita do coração ouve a Deus, discerne sua vontade, obedece sua palavra e anda na luz de sua verdade. Mas a esquerda se desvia, dúvida, se rebela e resiste, escolhendo o caminho largo que leva à destruição. Como frequentemente nós, como Saul, em 2 Samuel 15, perdemos a postura da obediência, saindo do alinhamento com o coração de Deus e perdendo a presença de seu espírito. O trono de Saul permaneceu por um tempo, mas sua alma desviou-se para a esquerda, rumo à ruína espiritual. Um aviso para todos nós de que nossas escolhas importam, que nosso alinhamento determina nosso destino. No entanto, mesmo nesse aviso, há esperança, pois o Deus que corrige com sua mão esquerda ama com sua direita, e sua misericórdia está sempre pronta para restaurar aqueles que se voltam para ele. Um chamado para despertar e alinhar. Esta noite, ao deitar sua cabeça, enquanto o mundo fica quieto e as estrelas brilham acima, eu os exorto a se perguntarem: onde estou deitado em minha alma? Minha vida está alinhada com a misericórdia de Deus, voltada para sua justiça, descansando em sua graça, ou caí no sono, em uma posição de compromisso, desviando-me para a esquerda, onde o julgamento paira. A hora é agora, meus amigos, para despertar, para alinhar, para responder ao chamado daquele que vela por vocês em seu despertar, em seu sono, que deseja que vocês voltem para ele. O lado esquerdo pode ser um lugar de convicção, um lugar de batalha, mas também é um lugar onde a voz de Deus os chama a se voltarem, a mudarem, a encontrarem seu lugar à sua mão direita, onde seu amor, seu poder
e suas promessas os aguardam. Vocês responderão ao seu chamado esta noite. Renderão seu coração suas escolhas, sua própria vida a Jesus e deixarão que Ele os mova da mão esquerda do julgamento para a mão direita da misericórdia, do campo de batalha, da rebelião para a vitória de sua graça, as duas mãos de Deus, misericórdia e justiça. Ó meus queridos amigos, na sabedoria sagrada da tradição judaica, os rabinos nos ensinaram que as duas mãos de Deus, sua direita e sua esquerda, revelam a plenitude de sua natureza divina. Chesed, a misericórdia ilimitada que atrai a alma Hakiti, alma arrependida para seu abraço, e Si, Tidim, a justiça reta que disciplina e corrige aqueles que se desviam. Quando você escolhe viver do lado esquerdo, fora de alinhamento com a santa palavra de Deus, fora de sincronia com a suave condução de seu espírito, você entra em um reino onde as trevas se reúnem, onde o desequilíbrio espiritual abre a porta para os ataques mais ferozes do inimigo. Pois é ali que Satanás prospera na desordem, na rebelião, nas sombras de um coração afastado de Deus. No entanto, mesmo nesse aviso, há esperança, pois o Deus que corrige com sua mão esquerda, ama com sua direita e sua misericórdia está sempre pronta para erguê-lo do campo de batalha, do compromisso para a luz de sua graça. Esta noite, eu os exorto a voltar em seu coração para a mão direita de Deus, onde seu amor nunca falha, onde seu favor restaura, onde seu poder os livra das armadilhas do inimigo. A armadura de Deus e a postura da justiça. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, versículo 11, nos chama a vestir toda a armadura de Deus para que possamos resistir às ciladas do diabo, equipando-nos com o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça e a espada do Espírito. Mas ouçam-me, amados, essa armadura deve ser usada em alinhamento com um coração totalmente rendido à verdade de Deus. Pois você não pode carregar a justiça de Cristo enquanto descansa no compromisso do pecado. Lembro-me de um jovem que se aproximou de mim após um culto em uma pequena cidade americana. Seus olhos pesados de cansaço, seu espírito inquieto e perturbado. Irmão Graham, ele disse, sua voz trêmula, toda noite, quando me deito, parece que uma escuridão me pressiona, como se algo pesado estivesse em meu peito. Tento orar, mas o medo me domina e acordo sentindo-me derrotado. Enquanto colocava a mão em seu ombro, perguntei, você deu ao diabo uma brecha? Naquele momento, suas defesas desmoronaram e ele derramou seu coração, confessando hábitos secretos, relacionamentos prejudiciais e mídia que haviam aberto a porta para a opressão espiritual. Seu corpo pode estar descansando, mas sua alma estava travada em batalha vulnerável, no lado esquerdo da desobediência, longe da cobertura da paz de Deus. A realidade da guerra espiritual. Meus amigos, não se deixem enganar. O diabo é real. Demônios são reais. E a guerra espiritual não é mera metáfora. É uma realidade que ruge ao nosso redor, buscando nos afastar da segurança da presença de Deus. Quando nos alinhamos com o pecado não arrependido, com descuido espiritual, com escolhas que desafiam a santa vontade de Deus, tornamo-nos alvos
expostos aos esquemas do inimigo. Até mesmo nossa postura física reflete essa vulnerabilidade. Um homem encolhido, em posição fetal, pode carregar as feridas de um passado quebrado. Uma mulher que se vira e revira durante a noite pode estar lutando contra forças invisíveis. E sim, como as Escrituras sugerem, deitar-se repetidamente do lado esquerdo pode apontar para uma alma descansando, fora de ordem desalinhada, com a harmonia divina que Deus pretende. Mas a esperança que temos em Cristo, o Deus que nos adverte do perigo, é o mesmo Deus que nos livra dele, como Paulo declara em 2 Coríntios 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Fortalezas que desmoronam não por acaso, mas quando a postura de nossa alma muda de rebelião para arrependimento de pecado, para a rendição das trevas, para a luz radiante da verdade de Deus, rendendo nosso descanso à paz de Deus. Como essa verdade toca nossas vidas diárias? Vocês perguntam. Começa nos momentos silenciosos, nas pequenas escolhas que fazemos antes de fechar os olhos a cada noite. Estamos espiritualmente alertas ao nos deitarmos, convidando o Espírito Santo a cobrir nosso descanso, rendendo nossos sonhos, nossos pensamentos, nossa própria postura ao Senhor. Ou caímos no sono em uma névoa de distração, deixando nossas mentes desprotegidas, abertas aos sussurros do inimigo. O salmista conhecia o segredo do verdadeiro descanso quando escreveu em Salmos 4, versículo 8: Em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Essa paz, meus amigos, vem apenas quando estamos alinhados com Deus, espírito, alma e corpo. Quando confessamos nossos pecados antes de dormir, quando mantemos nossos corações limpos, quando recusamos deixar que amargura, luxúria ou medo governem nossas mentes enquanto dormimos. Pois o diabo trabalha nas trevas, mas Deus reina sobre elas, brilhando sua luz em cada canto de nossas vidas, chamando-nos a descansar na segurança de seu amor. O poder de Deus para reposicionar e restaurar. Nos livros proféticos, vemos a esquerda e a direita como mais do que meras direções. São destinos espirituais, escolhas eternas entre julgamento e misericórdia. Em Zacarias 3, encontramos Josué, o sumo sacerdote, diante do anjo do Senhor, com Satanás à sua mão direita, acusando-o, buscando roubar seu lugar de favor. Mas o que Deus faz? Ele repreende o inimigo, veste Josué com vestes limpas e o restaura à sua posição legítima. Oh, como isso nos fala hoje, mesmo quando o inimigo se posiciona ao lado do favor, mesmo quando você se sente acusado e indigno, Deus tem a palavra final. Ele pode reposicioná-lo, purificá-lo, remover as vestes imundas do pecado e vesti-lo com a justiça de Cristo. Mas você deve estar disposto, amados. Você deve desejar o alinhamento mais do que o conforto, a verdade mais do que a tradição, a justiça mais do que a rotina. Você deve escolher sair do lado esquerdo da rebelião e entrar no lado direito da misericórdia de Deus, onde seu poder, seu amor e sua vitória o aguardam. Um chamado para mudar a postura de sua alma. Esta noite, ao se preparar para descansar,
Enquanto o mundo se aquieta e as preocupações do dia se dissipam, eu os exorto a pausar e perguntar: qual é a postura de minha alma? Estive dormindo no lado esquerdo do compromisso, deixando meu coração vulnerável ao ataque do inimigo? Ou estou alinhado com a mão direita de Deus, descansando na paz de sua misericórdia, coberto por sua graça? O Deus que chamou Ezequiel a deitar-se sobre seu lado esquerdo, carregando o peso do pecado de uma nação, é o mesmo Deus que os chama agora a se voltarem a se renderem, a encontrarem seu lugar à sua mão direita, onde nenhum inimigo pode prevalecer, onde nenhuma escuridão pode permanecer. Vocês responderão ao seu chamado esta noite, confessarão seus pecados, renderão seu coração e deixarão o Espírito Santo guiá-los ao descanso que vem apenas do alinhamento com Deus. Mudem a postura de sua alma, amados, e entrem na vitória, na paz e na alegria eterna de sua mão direita. Uma vida totalmente rendida à vontade de Deus. Ó, meus queridos amigos, nesta hora sagrada, Deus está buscando corações que sejam totalmente seus. Para pessoas cujos seres inteiros, coração, corpo e alma, estejam submetidos ao seu propósito divino, cujos cada momento acordado ou dormindo, testemunhe seu amor por ele. Penso em um velho que conheci nas montanhas escarpadas da Carolina do Norte. Uma alma humilde, cuja vida era um sermão vivo. Toda noite, antes de deitar sua cabeça, ele se ajoelhava ao lado de sua cama, não por um momento fugaz, mas por quase uma hora, suas mãos calejadas, segurando uma Bíblia aberta, sua voz, um sussurro, enquanto orava por sua família, sua igreja, sua nação. E ao finalmente se deitar para descansar, ele respirava uma oração silenciosa: Senhor, cubra-me com sua mão direita esta noite. Curioso, perguntei-lhe por que ele orava essas palavras. E com lágrimas brilhando em seus olhos, ele disse: Irmão Graham, nunca quero ser encontrado deitado onde Deus não me chamou para deitar. Oh, que verdade! Que lição para viver tão alinhado com Deus! Que até nosso sono se torne um testemunho de obediência, um reflexo de um coração que busca descansar apenas em sua vontade. Isso, amados, é o que significa estar espiritualmente desperto em um mundo que dorme nas trevas. O lado esquerdo, um aviso, não uma maldição. O lado esquerdo, meus amigos, não é inerentemente mau. Não Deus criou todas as coisas boas, mas na linguagem sagrada das Escrituras, ele frequentemente serve como um aviso, um espelho, refletindo o que acontece quando nos desviamos da cobertura da graça de Deus. Quando ignoramos a batalha espiritual que ruge ao nosso redor, ele nos mostra o peso de uma vida desalinhada, um coração que se afastou do caminho da santidade. Mas há um lado direito, um lado de vitória, de comunhão, de bênção, de autoridade e paz, que pertence àqueles que rendem todo o seu ser ao Salvador. Através das páginas da Palavra de Deus, ouvimos um chamado, um convite ressonante, não apenas para andar corretamente diante dele, mas para descansar em alinhamento com seu propósito, para nos deitarmos com reverência, para render até os momentos silenciosos de nossas vidas à sua santidade. Pois na Bíblia, nada é acidental, nada é desperdiçado. Deus fala através de sombras de gestos,
através da própria posição de nossos corpos, tecendo verdades eternas na trama de nossas vidas diárias, chamando-nos a alinhar nossos corações com a canção do céu. A postura de Ezequiel, um clamor profético. Considere o profeta Ezequiel chamado por Deus para uma tarefa que parece estranha aos olhos humanos, mas que ardia com significado divino. Em Ezequiel 4, versículo 4, o Senhor ordenou: deita-te também sobre o teu lado esquerdo, e põe sobre ele a iniquidade da casa de Israel. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade deles. Por 390 dias, Ezequiel deitou-se no pó, carregando o peso da rebelião de uma nação, uma imagem viva de seu pecado e separação de Deus. Não era um ato confortável, não uma performance para aplausos humanos. Era uma instrução divina, uma profecia visual que expunha a dureza do coração de Israel, sua mudança de aliança para a corrupção de santidade para a rebelião. Por que o lado esquerdo? Porque na compreensão hebraica, a esquerda frequentemente representava fraqueza humana, julgamento e distância do favor divino, enquanto a direita era o lado da bênção da força e do amor da aliança de Deus. A postura de Ezequiel era um clamor do coração de Deus, implorando que seu povo visse seu desalinhamento voltasse para ele, antes que o peso de seu pecado os esmagasse completamente. A mão direita do favor divino. Essa distinção sagrada entre a esquerda e a direita ecoa através das Escrituras, revelando a ordem eterna de Deus. Em Gênesis 48, quando Jacó abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés, ele cruzou as mãos, guiado pelo Espírito, colocando sua mão direita, a mão da maior bênção, na cabeça do filho mais novo. José, pensando ser um erro, tentou corrigi-lo, presumindo que o mais velho merecia a bênção da mão direita. Mas Jacó sabia melhor, pois os caminhos de Deus não são os nossos e suas escolhas são guiadas por uma sabedoria que transcende o entendimento humano. A mão direita carregava o peso do favor divino, enquanto a esquerda, embora não amaldiçoada, tinha um significado menor. Deus nunca age por acidente, meus amigos. Cada gesto, cada símbolo, cada comando está cheio de propósito, apontando-nos para a verdade de que nossas vidas físicas, nossos hábitos, até nosso descanso, ou se alinham com a harmonia do céu, ou caem em discórdia com ela. Quando vivemos em alinhamento, cada movimento nosso torna-se um testemunho. Quando nos desviamos, corremos o risco de descansar em um lugar de desordem espiritual. A inquietação de uma alma desalinhada. Hoje, muitos de nós estão inquietos não apenas em nossas mentes, mas na própria postura de nossas almas. Viramo-nos e reviramo-nos durante a noite, não apenas por ansiedade ou má saúde, mas porque nossos espíritos estão desalinhados, dormindo sobre verdades nas quais deveríamos estar firmes, deitando-nos em padrões de pecado, dos quais deveríamos ter nos arrependido há muito tempo. Há pessoas ouvindo esta noite que vão para a cama com seus corpos no colchão, mas suas almas em turbulência, sobrecarregadas por desordem, por escolhas que as puxaram para o lado esquerdo da vontade de Deus. Eles aceitaram o caos como normal, o compromisso como rotina. Mas o alinhamento divino
nos chama a algo mais alto, algo santo. Ele nos chama a pausar antes de descansar e perguntar: meu coração está em sintonia com o Espírito? Estou descansando onde Deus quer que eu descanse? Estou submetendo cada parte do meu ser, acordado e dormindo ao Senhor? Pois uma vida alinhada com Deus é uma vida que encontra paz, não nos confortos fugazes deste mundo, mas no abraço eterno de sua graça. O julgamento final, um chamado para escolher mão direita. Em Mateus 25, Jesus pinta um quadro solene e comovente do julgamento final, quando o Filho do Homem vier em sua glória, separando as ovelhas das cabras, como um pastor divide seu rebanho. As ovelhas, aqueles que o seguiram, que o amaram, que viveram para ele, são reunidas à sua mão direita, acolhidas na alegria da vida eterna, o lugar do favor divino e da herança. Mas as cabras, aqueles que se afastaram, que ignoraram o chamado da justiça, são enviadas à sua esquerda, ao lugar do julgamento, onde a separação as aguarda. Ó, meus amigos, isso é mais do que uma história dos tempos finais. É um chamado para examinar como vivemos e descansamos hoje. Estamos nos posicionando como ovelhas, rendidos humildes, dependentes do bom pastor, descansando na segurança de seu amor. Ou estamos nos desviando para uma esquerda, teimosos, frios, fora de sintonia com o Espírito de Deus, arriscando um destino longe de sua presença. A escolha é nossa, e o momento de escolher é agora. Um chamado para descansar na mão direita de Deus. Ao se preparar para deitar esta noite, enquanto as preocupações do dia se dissipam e o silêncio da noite o envolve, eu os exorto a pausar e ouvir a voz de Deus, chamando-os a alinhar seu coração com o dele. Pergunte-se: estou descansando onde Deus me chamou para descansar? Minha alma está posicionada sob a cobertura de sua mão direita, onde sua misericórdia flui, onde sua paz abunda, ou me desviei para a esquerda, sobrecarregado por compromissos, distante de seu favor? O Deus que falou através da postura de Ezequiel, que guiou as mãos de Jacó, que separa as ovelhas das cabras, é o mesmo Deus que os ama com um amor eterno, que deseja atraí-los para sua mão direita de bênção. Vocês responderão ao seu chamado esta noite, renderão seu coração, seus hábitos, seu próprio descanso a Ele, e deixarão que Ele os cubra com sua mão direita, guiando-os à paz que vem apenas do alinhamento divino. Entre em sua graça, amados, e encontre seu lugar, à sua mão direita, onde vitória, comunhão e vida eterna os aguardam. O clamor de um coração buscando alinhamento. Meus queridos amigos, no coração de uma igreja urbana, agitada, cheia de almas fiéis, cansadas das batalhas da vida, uma mulher se aproximou de mim após um culto. Seu rosto manchado de lágrimas, sua voz trêmula com um fardo pesado demais para carregar sozinha. Irmão Graham, ela disse toda noite, acordo às 3 da manhã dominada pelo pânico, um peso pressionando meu peito, o medo envolvendo-me como uma sombra. Leio minha Bíblia. Oro às vezes, mas não encontro descanso. Enquanto segurava sua mão, olhei em seus olhos e perguntei gentilmente: você alinhou completamente sua vida com o Senhor? Ou ainda
está carregando fardos que ele pediu para você entregar. Naquele momento sagrado, seu coração se abriu e ela derramou uma confissão de pecados ocultos, amargura, falta de perdão e envolvimento em práticas espirituais que ela pensava serem inofensivas, mas que estavam enraizadas nas trevas. Seu corpo pode estar deitado a cada noite, mas seu espírito estava em território inimigo, longe da cobertura da paz de Deus, descansando no lado esquerdo da rebelião. Naquela noite, oramos juntos, ungimo-la com óleo, e ela se arrependeu com um clamor que ecoou no céu. Semanas depois, ela me escreveu suas palavras radiantes de alegria. Agora durmo como um bebê, pois finalmente estou descansando sob a sombra de sua mão direita. Ó amados, o alinhamento muda tudo. Traz paz onde o caos reinava. Descanso onde o medo governava. O olho vigilante de Deus e o poder do alinhamento. A Bíblia nos assegura em Salmos 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Uma promessa de que Deus está sempre vigiando, sempre guardando, sempre pronto para nos cobrir com o seu amor. Mas a questão permanece. Estamos alinhando nosso descanso sob seu olhar vigilante ou estamos nos virando e revirando no lado desprotegido, vulneráveis aos esquemas do inimigo? Na tradição judaica, até a posição do corpo no sepultamento carrega significado. Judeus ortodoxos são sepultados voltados para o leste, aguardando o retorno do Messias. Um lembrete de que cada movimento, cada postura importa aos olhos de Deus. Embora as Escrituras não ordenem um lado específico para os crentes modernos dormirem, elas tecem uma verdade mais profunda em suas páginas. O chamado para alinhar nossos corações com a justiça, para descansar no lugar da bênção, para posicionar nossas almas sob a mão direita do favor de Deus. Um homem pode deitar-se do lado direito, mas se seu coração abriga pecado, se ele se agarra à falta de perdão ou se envolve com as trevas, seu espírito está deitado à esquerda, fora de sintonia com a vontade de Deus. E uma mulher forçada pelas circunstâncias a deitar-se do lado esquerdo ainda pode ser vista pelo céu como descansando à direita, se seu coração estiver fixo em Jesus, coberto em oração, rendido ao seu amor. A postura da alma define nosso descanso. Não é apenas sobre a posição de nossos corpos, meus amigos. É sobre a postura de nossas almas, o alinhamento de nossos pensamentos, nossos hábitos, nossas rotinas, nossas próprias vidas sob o senhorio de Cristo. Quando rendemos tudo a Ele, quando trazemos nosso estilo de vida em harmonia com seu espírito, uma mudança começa a acontecer. A paz se instala onde o caos reinava. Pesadelos dão lugar a sonhos que carregam o sussurro do céu. E acordamos revigorados de maneiras que nenhum colchão ou travesseiro pode explicar. Não é o lado do seu corpo que determina seu descanso, mas o alinhamento de seu coração com a mão direita de Deus, onde sua misericórdia flui, onde sua presença permanece. Em Atos 7, versículo 55, enquanto Estevão enfrentava a agonia do apedrejamento, ele olhou para cima e viu Jesus de pé, não sentado, mas de pé, à direita de Deus, pronto para receber seu servo fiel. Mesmo em sua hora mais sombria, Estevão estava perfeitamente alinhado.
sua alma descansando no favor, na presença, na cobertura de Deus. Ó, o que o alinhamento divino traz, uma paz que supera a dor, uma esperança que triunfa sobre as adversidades, uma vitória que brilha na noite mais escura, o chamado para escolher seu lado. Então, eu pergunto a vocês, esta noite, com um coração cheio de amor e urgência, de que lado vocês estão deitados? Não apenas com seu corpo, mas com sua vida. Vocês estão alinhados com o trono de Deus, descansando na justiça de seu Filho, posicionados para as bênçãos de sua aliança, ou se desviaram para a esquerda, espiritualmente, moralmente, mentalmente dormindo, fora da segurança de sua vontade. Deus está chamando vocês, até nos momentos silenciosos de seu descanso, para andar em santidade, para viver em alinhamento divino, para posicionar sua alma sob sua mão direita de poder. Quando uma alma encontra seu descanso em Deus, o corpo segue. Mas quando nos afastamos de sua presença, quando escolhemos a desobediência em vez da rendição, conforto em vez da consagração, nossa postura fala uma linguagem que o céu não pode abençoar. O inimigo não está satisfeito em perturbar sua frequência à igreja ou sua leitura da Bíblia. Ele está atacando seu alinhamento, seu posicionamento, sua própria postura diante de Deus. Pois ele sabe que uma alma alinhada com o Criador carrega a autoridade do próprio céu. Vigilância espiritual em um mundo adormecido. Em Israel antigo, os soldados do exército de Davi eram treinados não apenas para a batalha, mas para o descanso, nunca relaxando descuidadamente, sempre mantendo suas espadas ao alcance suas costas protegidas, seus corações vigilantes. Assim deve ser conosco. Pois, como 1 Pedro 5, versículo 8 adverte, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo não está dormindo, meus amigos. Ele está rondando, procurando vulnerabilidades, esperando pelo momento em que baixamos a guarda. É por isso que a vigilância espiritual importa até em como descansamos. Não falo apenas do sono físico, mas da sonolência espiritual. Quando nos tornamos insensíveis aos estímulos do espírito, quando nos reclinamos em hábitos que outrora nos fariam tremer diante de um Deus santo, vocês permitiram que a amargura permanecesse em seu coração ao se deitar, permitiram que o medo ou a tentação turvassem sua mente ao adormecer. Ó amados, o chamado é claro. Alinhem seu coração com Deus, guardem sua alma com sua verdade e descansem sob a cobertura de sua mão direita, onde nenhum inimigo pode tocá-los, onde nenhuma escuridão pode prevalecer. Um chamado para descansar na vitória de Deus. Esta noite, ao se preparar para deitar, enquanto o mundo se aquieta e as estrelas testemunham a glória de Deus, faça uma pausa e ouça a voz de Deus chamando-os a alinhar sua vida com a dele. Pergunte-se: estou descansando onde Deus me chamou para descansar? Minha alma está posicionada sob a sombra de sua mão direita, onde a paz abunda e a vitória é assegurada, ou me desviei para a esquerda, exposto aos esquemas do inimigo, desalinhado com o propósito que Deus tem para mim? O Deus que falou através da postura de Ezequiel, que esteve com Estevão em sua hora final,
é o mesmo Deus que os ama com um amor eterno, que deseja cobri-los com sua mão direita de bênção. Vocês responderão ao seu chamado. Esta noite confessarão seus pecados, renderão seu coração e deixarão o Espírito Santo guiá-los ao descanso que vem apenas do alinhamento divino. Entre em sua graça, amados, e encontre seu lugar à sua mão direita, onde o favor, a presença e a vitória eterna de Deus os aguardam. Despertando do sono espiritual. Oh, meus queridos amigos, quantos de nós, mesmo como crentes, adormecemos do lado errado, não apenas em nossas camas, mas na própria postura de nossas almas, ignorando a suave convicção do Espírito Santo, silenciando seus sussurros, presumindo que o que parece fisicamente confortável é espiritualmente seguro. Jesus mesmo nos advertiu em Mateus 13, na parábola do trigo e do joio, que enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio e semeou joio entre o trigo e foi-se. O inimigo não atacou no calor da batalha, mas no silêncio da noite, nos momentos desprotegidos. Quando o povo de Deus estava inconsciente, ele semeou suas sementes de destruição bem no campo dos fiéis, entre aqueles chamados pelo nome de Deus. Oh, amados, é por isso que a vigilância divina nunca deve ser deixada de lado, nem por uma única noite, nem por um momento fugaz. Pois a hora é tardia, e o chamado para despertar do sono espiritual é urgente, como Paulo exclamou em Romanos 13, versículo 11. E isso fazei conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Que ouçamos este toque de trombeta, este apelo para nos levantarmos do lado errado da obediência e alinharmos nossos corações com a justiça de Deus. A ordem sagrada do design de Deus no tabernáculo de Moisés. Cada detalhe foi ordenado por Deus. Cada elemento colocado com precisão divina. A mesa dos pães da proposição à direita, o candelabro de ouro à esquerda. Cada posição, um reflexo da ordem eterna de Deus. Em Levítico 14, versículo 14, quando um leproso era purificado, o sangue da oferta era colocado na orelha direita, no polegar direito e no dedão do pé direito, santificando sua audição, seu serviço e seu andar, marcando-o para o santo propósito de Deus. O lado esquerdo permanecia intocado, um testemunho silencioso de que Deus reserva o lado direito para aqueles separados para a sua glória. Dormir persistentemente à esquerda, não apenas no corpo, mas no espírito, fala de uma vida que resiste à marca da consagração. Uma alma que se afasta do alto chamado de Deus, escolhendo, em vez disso, descansar no compromisso fora de alinhamento com sua ordem divina. A sabedoria da tradição antiga. Mesmo na tradição judaica, os rabinos viam significado espiritual no descanso do corpo, ensinando que se poderia começar a noite deitado, do lado esquerdo, para ajudar na digestão, mas deveria terminar a noite voltado para a direita, simbolizando uma conclusão em justiça, um descanso no favor de Deus. Ó, meus queridos amigos, ao chegarmos ao final desta jornada sagrada, peço que você não ouça apenas com seus ouvidos, mas com a profundidade da sua alma. Pois nesta hora, o Deus do universo está se inclinando dos céus, não para condenar, mas para chamar. Vimos esta noite que a postura de nossas vidas, cada escolha,
silenciosa, cada hábito não examinado, cada pensamento que permitimos em nossa mente ao deitar, tudo isso fala uma linguagem nos tribunais do céu. Vimos que não há terreno neutro diante de um Deus santo. Há uma divisão eterna, uma linha traçada não pela areia, mas pelo sangue do Cordeiro entre a mão esquerda e a mão direita. A mão esquerda, a mão esquerda, vimos que ela representa mais do que uma direção. Ela é o destino da alma que escolhe seu próprio caminho, o peso do compromisso, a frieza da indiferença espiritual. É o lado da rebelião de Israel, carregado profeticamente nos ombros de Ezequiel. É o lado das cabras, em Mateus 25, separadas para o juízo. É a sombra da alma, que busca o conforto deste mundo, mas se esquece da consagração exigida por seu Criador. Talvez, enquanto falo, o Espírito Santo esteja sussurrando em seu coração, mostrando áreas de sua vida que perigosamente se desviaram para este lado. Você tem dormido no leito da amargura, descansado sobre o travesseiro do orgulho, encontrado conforto em padrões de pecado, dos quais deveria ter se arrependido há muito tempo. Meu amigo, o perigo de se alinhar com a esquerda não é apenas um desconforto temporário, é um precipício espiritual. É um lugar de vulnerabilidade onde o inimigo de sua alma encontra uma brecha para atacar, para semear o medo, a dúvida e a destruição. Mas, graças a Deus, há uma mão direita. A mão direita de Deus não é apenas um lugar de bênção, é um lugar de poder, um lugar de vitória, um lugar de redenção. É a mão que o salmista declarou ser cheia de prazeres para sempre. É a mão onde Cristo, nosso Salvador, depois de ter purgado nossos pecados, assentou-se em glória, não à esquerda, mas à direita do Pai. É o lado das ovelhas acolhidas na alegria eterna de seu pastor. É o lado do ladrão arrependido na cruz, que mesmo em seus últimos momentos, olhou para Jesus e encontrou o paraíso. A mão direita é o lugar da graça, do favor imerecido, da segurança eterna e da comunhão com o Deus vivo. Ela representa a ordem divina, a paz que excede todo entendimento e a autoridade que silencia todas as tempestades da vida. A diferença entre a esquerda e a direita, meus amigos, é a diferença entre o exílio e a herança, entre a separação e a salvação, entre a morte e a vida. E agora, talvez, você esteja aí, sentindo o peso de uma vida desalinhada. Talvez você sinta a dor silenciosa de saber que tem caminhado longe da luz. Você tentou consertar as coisas por conta própria. Você tentou ser uma pessoa melhor, tentou quebrar maus hábitos, tentou encontrar a paz em 1000 outras coisas, mas a inquietação em sua alma permanece. Você se sente como Ezequiel, carregando o peso não de uma nação, mas de seus próprios pecados, e você está cansado. Você anseia por descanso, o verdadeiro descanso que só pode ser encontrado quando sua alma está alinhada com seu Criador. Então, qual é a solução? Como uma pessoa pode se mover da sombra do juízo da mão esquerda para a luz da misericórdia da mão direita? Deixe-me dizer-lhe, com toda a autoridade da palavra de Deus, você não pode fazer essa jornada sozinho. Seus próprios esforços nunca serão suficientes para cruzar esse abismo.
Tentar ser bom o suficiente é como tentar construir uma ponte para a lua com areia. É impossível. Há apenas uma ponte, há apenas um caminho, há apenas um nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. O nome é Jesus. Ó, voltem seus olhos para a cruz, vejam o Salvador, nosso Redentor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele estava pendurado naquela cruz romana, seu corpo se tornou a imagem suprema da obediência divina. Seus braços foram estendidos, não em conforto, mas em rendição total. Seu coração foi exposto. Sua vida foi derramada como um sacrifício por você e por mim. Naquele momento, Jesus estava fazendo a ponte sobre o abismo que nos separava de Deus. Com sua mão direita pregada, ele satisfez as exigências da bênção. Com sua mão esquerda pregada, ele absorveu o juízo que nós merecíamos. Ele tomou sobre si o peso de cada noite que você passou do lado errado, cada escolha rebelde, cada pensamento impuro. Ele carregou tudo. E quando ele bradou, está consumado. A terra tremeu, o véu do templo se rasgou e o caminho para a mão direita de Deus foi aberto para todos os que crerem. A solução para a sua vida desalinhada não é tentar mais, é render-se mais. Não é sobre seu desempenho, é sobre a posição dele. A solução é parar de lutar em suas próprias forças e cair nos braços eternos do bom pastor. É confessar que você está perdido e que precisa de um Salvador. É trocar sua rebelião pela justiça dele, seu medo pela paz dele, seu juízo pela graça dele. E assim, nesta noite, a chamada do céu ecoa neste lugar. É um chamado tanto terno quanto urgente. Deus, em seu infinito amor, está lhe dando uma escolha. A cada batida do seu coração, você está escolhendo onde sua alma encontrará descanso. Será no conforto fugaz de seus próprios caminhos ou na consagração de uma vida rendida a Deus? Eu lhe pergunto diretamente, com todo o amor do meu coração. Você responderá ao chamado dele esta noite. Você está cansado de viver sob o peso do lado esquerdo? Você está pronto para abandonar o caminho da rebelião e correr para os braços abertos de um Pai amoroso? A Bíblia diz: eis que agora é o tempo aceitável, eis que agora é o dia da salvação. Não amanhã, não na próxima semana, não quando você se sentir bom o suficiente. Agora, neste exato momento, o céu está esperando por sua decisão. Chegou a hora de escolher o seu lado. Não apenas com seu corpo, mas com sua vida. Você vai escolher o caminho da misericórdia. Você vai alinhar seu coração com aquele que detém sua eternidade em suas mãos. Eu quero convidar você a fazer essa escolha agora mesmo. Onde quer que você esteja, eu quero que você curve sua cabeça e, mais importante, curve seu coração. Esta é a decisão mais importante que você jamais tomará. Se você quer se mover da mão esquerda do juízo para a mão direita da graça, se você quer entregar sua vida a Jesus Cristo esta noite e encontrar a paz e o propósito que somente Ele pode dar, eu quero que você ore esta oração comigo do fundo do seu coração. Não são apenas palavras, é a rendição de sua alma. Ore em silêncio enquanto eu oro em voz alta. Apenas diga a Deus: Senhor Deus, eu venho a Ti esta noite reconhecendo que minha vida está desalinhada. Eu confesso que vivi do meu jeito
no lado esquerdo da tua vontade e carreguei o peso dos meus próprios pecados. Eu acredito que Jesus Cristo é teu Filho, que ele morreu na cruz por mim e levou o juízo que eu merecia. Eu acredito que ele ressuscitou dos mortos para me dar uma nova vida. Esta noite eu me arrependo dos meus pecados. Eu me afasto do meu caminho e me volto para ti. Senhor Jesus, por favor, entre no meu coração. Seja meu Senhor e meu Salvador. Lave-me, limpe-me e coloque-me na tua mão direita de misericórdia. Encha-me com o teu Espírito Santo e me ajude a viver para ti todos os dias da minha vida em alinhamento com a tua vontade. Eu me rendo a ti. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Ó meu amigo, se você orou essa oração com sinceridade, eu acredito que algo eterno aconteceu em sua alma. Os anjos no céu estão se regozijando. Você foi transferido das trevas para a luz do poder de Satanás para o reino de Deus. Sua posição mudou. A partir desta noite, quando você deitar a cabeça para descansar, que sua postura seja de rendição, de confiança, de alinhamento com a mão direita de Deus, onde suas bênçãos fluem e seu amor nunca falha. Pois a diferença entre essa esquerda e a direita, meus amigos, não é apenas sobre lados, é sobre reinos. Um leva ao juízo, o outro à misericórdia. E Deus, em seu amor ilimitado, deu a você a escolha. E esta noite, você escolheu a vida. Descanse em sua misericórdia e encontre seu lugar à sua destra.